Olá pessoal, meu nome é Gustavo Cunha, sou aluno do primeiro semestre do curso de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Nesta aula, falaremos dos componentes centrais dos sistemas operacionais. Mas antes é bom lembrar alguns conceitos sobre sistemas operacionais. Um sistema operativo serve para estabelecer a comunicação entre o usuário e a máquina. O usuário, através de diversas aplicações, pode enviar comandos para a máquina. A aplicação, seja ela qual for, tem como um dos recursos traduzir os comandos, sejam eles textuais, cliques, gestos, leituras de códigos, sons e etc., em uma linguagem compreensível pelo sistema operacional. Linguagem essa que não é de maneira alguma compreensível por nós, uma vez que se trata de impulsos elétricos representados por códigos binários. Em outras palavras, o sistema operacional é a interface capaz de fazer comunicar o usuário com a máquina. Todo sistema operativo contém um interpretador de comandos. E também há ainda a interface de texto que enviam comandos diretos ao sistema operativo através da shell. A shell é uma aplicação especial para interpretar comandos. Há também interfaces que possibilitam ao usuário enviar comandos através de cliques, gestos, arrasta e solta, entre outros, que são as GUIs, um acrônimo do inglês que significa Graphical User Interface, ou seja, interface gráfica de usuário. São aplicações que tornam a comunicação humano-máquina ainda mais amigável, podendo ser facilmente compreensível até por usuários leigos em sistemas computacionais. De qualquer forma, o sistema operacional serve justamente para isso, proporcionar a ferramenta computacional, deixando em segundo plano, transparente aos olhos humanos, os cálculos, impulsos elétricos, processamentos, hardware, software e todos os processos necessários para que o usuário tenha seus dados retornados devidamente processados. O software que contém os componentes centrais do sistema operacional chama-se núcleo, ou mais comumente conhecido como kernel. O kernel é responsável por estabelecer a conexão entre o software e o hardware do complexo computacional. É basicamente o que possibilita a existência de um sistema operativo para uma máquina. Além de todos os demais dados que compõem o kernel, estão também os algoritmos das funções centrais do sistema operacional, que é o objeto do nosso estudo. São eles: escalonador de processos, gerenciador de memória, gerenciador de entrada e saída, gerenciador de comunicação interprocessos e gerenciador de sistemas de arquivos. O escalonador de processos, ou agendador de tarefas, é um dos componentes do sistema operativo. Ele serve para determinar quando e por quanto tempo um processo é executado no processador. O processador é equipado com um escalonador, ou scheduler, que é capaz de elencar os processos mais viáveis que concorrem entre si para serem executados, priorizando determinados tipos de processo. Esse recurso escolhe entre os processos concorrentes o que tem mais prioridade e menos tempo, e coloca-o na memória principal, deixando os demais alocados em disco. Escalonadores podem ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O escalonamento não é uma tarefa tão simples. Dificilmente um algoritmo é totalmente eficiente e à prova de falhas, principalmente em se tratando de sistemas interativos. Os escalonadores utilizam alguns critérios de escalonamento, como taxa de utilização da CPU, tempo de resposta, tempo de espera, entre outros. As razões do escalonamento são impedir que a CPU fique ociosa, maximizar a produtividade processando mais em menos tempo, favorecer processos bem comportados que apresentem resultados melhores e etc. Os processos são divididos em pedaços para que eles não deixem de responder por algum motivo externo. Esses pedaços são conhecidos como threads, mas isso é assunto para outra aula. Gerenciador de memória. Esse componente central do sistema operacional é capaz de controlar parte da memória que está em uso e quais não estão. Aloca memória para os processos quando eles necessitam e desloca quando eles terminam. Gerencia também a troca entre a memória principal e o disco, quando a memória principal é muito pequena. A função de gerenciar a memória precisa ser do sistema operativo e não do aplicativo em execução, por uma questão de segurança
isolamento, performance, ou seja, para que a memória funcione da maneira correta, é bom que o sistema operacional faça a gerência dela. Em modelos de gerenciamento manual pode ocorrer problemas conhecidos como vazamento de memória. Isso acontece quando uma quantidade de memória é alocada e não mais liberada, ainda que não tenha sido utilizada. O gerenciador de entrada e saída. Outro componente central do sistema operacional é o gerenciador de entrada e saída. Uma das principais funções do sistema operacional é gerenciar os dispositivos de entrada e saída ligados no computador. Dispositivos de hardware precisam ser controlados para proporcionar a entrada e saída de dados para o processador. Os controladores de hardware seguem padrões determinados pelo seu barramento, seja IDE, SCSI, USB, entre outros, e para cada barramento há um controlador. A conexão entre o hardware e o dispositivo de entrada ou saída se dá através de um ponto denominado porta. Cada porta possui um endereço específico de entrada ou saída. Os periféricos de entrada ou saída são controlados pelos chamados controladores de dispositivo, ou device drivers. Seu trabalho é operar a parte mecânica dos dispositivos através de comandos escritos pelo sistema operacional. Eles implementam a comunicação do subsistema de entrada e saída com os dispositivos através de controladores. Enquanto o subsistema de entrada e saída trata de funções ligadas a todos os dispositivos, os drives tratam apenas dos aspectos particulares do dispositivo a que controlam. Dispositivos de entrada e saída podem ser estruturados e não estruturados. Os estruturados caracterizam-se por armazenar informações em blocos de tamanho fixo, como por exemplo um HD. Já os não estruturados são aqueles que enviam ou recebem sequência de caracteres sem estar estruturado no formato de um bloco, como por exemplo uma impressora ou terminal de rede. Gerenciador de comunicação interprocessos, um acrônimo do inglês Inter-Process Communication, permite que os processos transfiram informações entre si. A execução de um processo pressupõe por parte do sistema operativo, entre outras coisas, a criação de um contexto de execução próprio, que de certa forma abstrai o processo dos componentes reais do sistema. Devido a essa virtualização dos recursos, o processo não tem conhecimento acerca de outros processos e, como tal, não consegue trocar informação. Porém, o sistema operacional é dotado de mecanismos locais e mecanismos cliente-servidor, que servem para estabelecer um canal de comunicação entre processos. Essa canalização é conhecida como pipe. É o redirecionamento da saída padrão de um programa para a entrada padrão de outro. Por exemplo, pipes nomeados, que são algoritmos previamente editados especificamente para uma função e podem ser excluídos a qualquer momento. Entre os mecanismos cliente-servidor para comunicação entre processos, podemos citar o exemplo de sockets e os Remote Paired Calls, que é chamada de procedimento remoto. O gerenciador de sistema de arquivos. Ele serve para organizar coleções nomeadas de dados em dispositivos de armazenamento e fornecer uma interface para acessar esses dados. O gerenciador de arquivo é um programa que cria diretórios. Tem como função gerenciar espaços alocados, criar e deletar diretórios de memória swap, manter arquivos em disco em massa e fazer a manipulação de arquivos e diretórios. Atualmente, os gerenciadores de arquivos são predominantemente software para interface gráfica, porém os primeiros eram majoritariamente para sistemas com apenas linha de comando. E por hoje é só. A gente termina aqui a nossa aula sobre componentes centrais dos sistemas operacionais. Eu espero que tenha sido clara a explicação para todos aqueles que assistiram a videoaula. Qualquer dúvida, procure informações no nosso site, faça seu cadastro para poder permanecer seguindo aí, acompanhando o conteúdo que vai estar sempre sendo disponibilizado nesse site aqui.